Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, sejam todos bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 277. Tudo bem com vocês, meus amigos? Tudo. Tudo certo. Tudo bem, meu amigo. Ah, maravilha. Estamos aqui para um Mangá Enquadrado. Mangá Enquadrado é o quadro do Mangá ao Quadrado, no qual a gente comenta um mangá por completo e com spoilers. E agora completando, né, a dobradinha que a gente prometeu de Fire Punch pra Chainsaw Man eu vou cometer o mesmo erro, porque agora eu só lembro de novo o nome do autor, que é Fujimoto. É o que mesmo? Tatsuki Fujimoto, essas duas obras dele. Ele só tem um one-shot tirando essas duas coisas, né? Isso. Perfeito. Mas ele tem vários one-shots. É one shot pra cacete. Estamos aqui para falar de Chainsaw Man agora, completando a dobradinha. E é isso, a gente vai falar desde o começo com spoilers. Do começo até o final do que no momento está sendo chamado, nesse momento no tempo é chamado de parte 1, Sim. o arco do Serviço público. Serviço público, mas eventualmente pode ter mais Chainsaw Man ou pode ter uma outra série com outro nome mais pra frente. A gente não sabe ainda. Sabe Mas nem quando vai ser isso. Nem quando, mas nesse momento no tempo são os 11 primeiros volumes. Perfeito. Acho que a gente só tem, antes de começar, meio que um aviso de, sei lá, serviço público, inclusive, né? Uhum. Bom, eu particularmente eu tenho muita birra com o scan brasileiro desse mangá ilegal. Hoje em dia ele tá saindo no Brasil oficialmente, né? Não sei se Pela alguém Panini. Pela Panini, não sei se alguém vai fazer o favor de escanear essa versão, mas... Tem um outro scanlator que começou a fazer uma nova tradução, mas não avançou tanto. E a versão completa em português é feita por esse scanlator que tomou decisões ruins pra tradução da obra, né? Eu pelo menos não sou nem um pouco fã. Eu sei que tem um problema, na verdade, em comentar isso, porque eu sei que as pessoas que leem fora do contexto que eu sei da obra original, gostam, porque tem os meme BR ali, né? Tipo, tem o meme ali do o futuro é pica e esse tipo de coisa, mas tem outras decisões ali que eu não sou nem um pouco fã de... Por exemplo, tem um momento em que o Denji chama a Power de feminista, né? Por isso que ele não gosta dela. Ao contrário, ele chama ela de racista no mangá, e aí eles trocaram racista por feminista, como se fosse um xingamento pior. Eu achei péssimo, eu não gosto, e é cheio de Uma piada decisões... antissemita também, né, Judeu? Tem uma hora que a Kobeni aí, quando ela tá trabalhando no... É a Kobeni ou é a Reze? Eu não lembro agora, mas alguém que tá trabalhando na lanchonete, o chefe pede pra fazer uma coisa e ela fica falando judeu pra ele. É a Kobeni. Eu não sabia disso, não. Existe isso. Okay. Ficou pior, né? Bom. Tá aí, não vale comentar muito mais do que isso, só vale um aviso aí, eu achei que válido. Pra saber que quem está ouvindo, você talvez tenha lido um mangá um pouco diferente do que o que a gente vai comentar aqui. Perfeito. A gente sempre começa, então, os mangá enquadrados, perguntando pra todo mundo como conheceu esse mangá, e dessa vez, acho que mais do que nunca vai ter todo mundo uma experiência mais ou menos igual, mas começa aí você... Luke, quando foi a primeira... Você tinha ouvido falar? Você leu o primeiro capítulo quando saiu? Li. Eu ainda não tava fazendo o que eu faço de ler toda a história da Jump, mas Chainsaw Man eu li porque era uma das que os scanlators me empolgaram desde o começo, então apareceu lá num dia quando eu tava indo ler os capítulos novos de One Piece. Uhum. Eu sabia que Fire Punch era um mangá que existia, assim, que pessoas tinham comentado sobre, e tinham opiniões muito controversas quanto a isso. Muita gente tinha opinião muito diferente quanto a Fire Punch, e eu sabia que era um mangá, eu sabia que era o autor desse mangá. E aí eu comecei a ler Chainsaw Man e eu não fiquei super empolgado no começo quanto à história, nem tudo mais, demorou um pouquinho, mas eu gostei de cara da arte, da qualização do Fujimoto. Mas eu acabei deixando o mangá um pouco pra lá e eu só voltei um pouco depois, quando já tinha uns 15 capítulos por aí. E daí eu fui acompanhar semanalmente até o final. Perfeito. Você, Iso? Eu vi falar desse mangá numa época que eu não tava lendo nada de mangá novo, tava só acompanhando One Piece, mas eles me chamaram pro podcast de Neverland. E o Judeu casualmente mencionou que tinha um mangá muito com cheiro de cancelado chamado Chainsaw Man. Isso está registrado realmente. Mais de uma vez, eu acho que... E foi a primeira vez que eu ouvi falar. Mas aí eu só fui ler quando apareceu o Manga Plus. E eu resolvi brincar de agora eu quero ler as coisas da Jump
na íntegra, porque agora eu tenho acesso a Jump na íntegra. E eu odiei no começo, inclusive. Quando eu comecei a ler, tava, sei lá, no capítulo 12, acho. Eu achei, meu Deus, que porcaria, o cara quer ser muito Ed, muito pseudo, muito otário, e demorou pra série crescer em mim, pra eu começar a perceber, meu Deus, isso aqui é bom de verdade. Perfeito. Eu vou emendar aqui a minha experiência aí, que já foi revelada, mas que não tem segredo nenhum. Todo mundo que escuta o Mangá ao Quadrado, todos, né? Se você escutou todos, em algum momento você escutou eu falando. Eu escutei o programa, não lembro qual foi agora. Não sei se foi de. Foi o Ishi Shingeki saísse na Jump. Isso mesmo. E eu usei Chainsaw Man como exemplo de... por exemplo, tem esse mangá novo aí saindo na Jump, Chainsaw Man, com maior cheiro de cancelado. Não vai dar em nada. E eu realmente, é o que eu achei. Dos, sei lá, 2, 3 primeiros capítulos que eu li, eu larguei. E aí acho que todo mundo aqui foi ler e me falar, não, volta a ler, tá bom. E sei lá, acho que mesmo isso foi lá pro capítulo 30 que eu voltei a acompanhar. A gente comenta aqui que tem mangá xodó do Mangá ao Quadrado, né? E esse, sem dúvida, foi um grande xodó. Nossa, na parte final, a gente só comentava de Chainsaw Man. A vida inteira do grupo aqui de participantes girava em torno de Chainsaw Man. Toda semana a gente comentava 1000 teorias. Foi muito divertido acompanhar. É até válido citar como realmente foi grande nesse sentido, porque a origem de onde eu conheço o Iso, e eventualmente conheci o Luke lá pelo Orkut, existia um grupo de discussão de One Piece sobre os capítulos atuais, e ele hoje em dia tá no Telegram, esse grupo de discussão. Uhum. E o Chainsaw Man foi o primeiro mangá que criou um chat spin-off só de Chainsaw Man. A gente tinha um chat específico de Chainsaw Man com um monte de gente lá pirando nas teorias. Uhum. Sim. Uma coisa que eu lembro do Judeu comentando comigo, que eu acho válido mencionar, porque mostra o quanto o mangá foi impactante pra ele, que ele falou que desde Naruto ele não tinha ficado investido numa história dessa forma. De ficar procurando teoria, lendo discussão e fazendo todo esse tipo de coisa. Esse mangá é o meu Kimetsu particular, no sentido de os autores hoje em dia falam de Kimetsu, de que foi muito bom porque reacendeu a vontade de uma juventude, de adultos pelo mangá, né? Os caras comentam isso. É o meu Kimetsu, de que meu fogo pelo mangá tava um pouquinho apagado e Chainsaw Man, levantou o fogo tudo de novo pra mim, foi maravilhoso. Sim. Mas você, Estranho, você foi ler quando? Eu não lembro agora. Então, eu segui algum perfil do Twitter que postava eventualmente páginas. Na verdade, eu acho que era um perfil de alguém que falava de mangá, gringo. E o cara, ele postou uma vez a página aquela primeira página que o Aki faz o lobo, que ele põe a mão por cima da página, assim, e aí na página seguinte o lobo vem comendo o monstro. Uhum. Tipo, é muito cool essa página, maravilhosa. E aí eu olhei isso, eu cheguei por essas pessoas aqui presentes nessa conversa no chat nosso e falei, galera, isso aqui é bom. Por que ninguém tá falando disso? Olha que página da hora. Aí todo mundo, vai meio mais ou menos. Era bem na época que eu tava puto com o Chainsaw Man. Eu lembro que eu vendi... Não, bosta. Então todo eu mundo... já tava gostando um pouco mais, mas eu não tava empolgado. Eu falei, não, isso que você tá vendo aí é verdade. A arte é assim mesmo, o mangá todo mundo ficou reticente. Não falei empolgado. Todo mundo ficou reticente, eu comecei a ler devagarzinho, eu tava tipo perto do capítulo 20, alguma coisa. E aí, enquanto eu tava lendo, rolou o capítulo de virada que mata a Makima pela primeira vez, que é aquele shooting, que mata todo mundo, né? Mata uma galera. E aí, na verdade, mata a Rimeno, né? Mata a Rimeno, é isso que acontece. Quando chegou nesse momento, eu tava começando a ler, aí todo mundo começou do nada, Chainsaw Man, né, galera? Chainsaw Man. Porra, eu tô falando. Eu cheguei nos atuais mais ou menos nessa época, e aí acompanhei já quando as pessoas passaram a gostar. Porque a minha impressão é que quando vira o gosto das pessoas é mais ou menos ali, depois do arco do infinito. É infinito o monstro? É infinito do... Infinito. Depois do arco do monstro infinito... Eternidade. Depois do que tenha... os capítulos entre isso e a morte da Makima e os capítulos seguintes é o que a galera costuma falar, não, ok, pegou um ritmo aqui agora. Eu fui bem na morte da Makima que eu virei. Foi um twist que me assustou. Eita caralho, como assim? Isso aí não era pra ser importante? Aí ela levantou, caralho, aí de repente tava no mangá, assim. Uhum. Perfeito. A gente vai comentar então agora um pouquinho sobre
mensagens e temáticas desse mangá. Mas antes disso, antes da gente comentar de temáticas desse mangá, a gente tem muita coisa pra falar desse mangá. A gente saiu de Fire Punch, a gente comentou sobre as temáticas pesadas e tudo que o autor tem pra falar. Eu acho que todo mundo aqui teve uma abordagem mais ou menos parecida pra Chainsaw Man, no sentido de procurar o que o autor quis dizer com esse mangá, afinal de contas, né? Uhum. E não é todo mundo que tem essa análise, no final das contas, pra Chainsaw Man. Não é incomum que a pessoa um Battle Shonenzinho simples e rola um pouquinho dessa conversa online, né? Eu não quero... A gente não tá lançando esse podcast fora de contexto. A gente vê o que as pessoas comentam e tem muita gente que acha que... Eu escutei um podcast, o Papo de Mangá. E lá o pessoal, tipo, compara a Bleach, a reação que o pessoal tem pra Chainsaw Man, de, tipo, achar que é super profundo, mas no final das contas é só um Battle Shonenzinho genérico e o pessoal tá caçando pelo em ovo. Uhum. Eu não quero me estender muito nisso, né? A gente já tem muito podcast que a gente comenta sobre análise e, tipo, vale a pena analisar demais mangá ou não, mas eu quero ver um pouquinho da opinião de vocês. E aí, é um Battle Shonenzinho genérico? É estúpido ficar procurando coisa demais nesse mangá? Assim, eu quero começar falando que genérico não é. Ok. Mesmo se for raso, você não vê Você não pega a atenção e pensa, esse shonen aí eu já li o 40. Não, isso é verdade. Ele, no mínimo, em história, faz algo diferente. Uhum. Mas eu acho que o que Chainsaw Man tem de diferente, por exemplo, de Fire Punch, que Fire Punch não tem esse tipo de discussão. A diferença, pra mim, é que o Chainsaw Man, ele veste uma roupinha de Battle Shonen muito mais clara do que Fire Punch, por exemplo. Os tropes, as temáticas gerais, a dinâmica de, o grupinho de 3 pessoas, sabe? Que todo mundo sempre fala, não, Battle Shonen é isso, é grupinho de 3 pessoas ali. 2 caras e uma menina, inclusive. E aí tem um mentor. E todo mundo fala... Então, ele tem uma roupagem que encaixa ele muito mais pra um Battle Shonen do que o Fire Punch, e por isso ele desperta esse tipo de conversa pra Chainsaw Man. E claro, ele tá na Shonen Jump, né? Que é a casa do Battle Shonen. Né? Claro. Com certeza. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o autor, ele já, inclusive, diminuindo um pouco a bola dele, de vez em quando ele faz só a loucura dele porque ele quer fazer a loucura. Sem dúvida. Mas e isso ele... tá mais presente até em Chainsaw Man do que em Fire Punch. Acho que a gente comentou daquele momento que invasão à cidade principal, que ele para o mangá pra colocar umas lutinhas aleatórias no Fire Punch. Sim. Chainsaw Man, elas são menos jogadas porque elas fazem mais parte daquele universo, mas ele faz isso direto também. Ele faz as loucuras dele, às vezes sem motivo e boa. Sim. Mas tem muito mais propósito nas coisas que ele faz do que... Sim. Do que só o basicão. Eu acho que o Fujimoto tem muita densidade, mas também tem momentos que ele pega o cap e fala, eu quero desenhar uma cena louca. E ele desenha uma coisa que ele acha da hora, e aquilo não tem que ter densidade nenhuma. Não. Ele faz isso, ele adora fazer isso. Ele desenha os astronautas cortado no meio, e todo mundo, caralho, o que é os astronautas cortados no meio? Ele, eu só achei da hora. O que o Judeu falou, o que a gente considera da profundidade, mensagem do mangá. Primeiro que eu acho que não tem... Todo mangá você pode querer ir atrás e tentar interpretar ele de forma um pouco mais complexa. Até mesmo Bleach, não importa. Eu acho que quem conseguiu tirar alguma coisa de Bleach e ver profundidade no que o Coco tá fazendo, tá totalmente no seu direito. Acho válido ver esse argumento. Não acho errado. Mas... Eu, pessoalmente, quanto a Chainsaw Man, não é que eu não li ele como Battle Shonen genérico, nunca, mas... Ao contrário de Fire Punch, o meu foco com... O que me pegou no mangá não era temáticas, assim, muito amplas sobre conceitos profundos. O que me pegou mesmo era o psicológico dos personagens. Eu me interessei muito em ver como eles estavam sendo desenvolvidos e retratados e caracterizados. E esse foi o meu foco durante a leitura. Eu quero saber como que o Denji tá pensando sobre as coisas, como que o Aki tá pensando sobre as coisas, e como que eles lidam com tudo, mais do que, sei lá, comentários sobre morte, que a gente comentou sobre Fire Punch, esse sentido. Sim. E o mangá entrega isso também. Sim, eu acho que é um mangá excelente em trabalho de personagem. Eu concordo contigo, Luke. E no geral, a gente aqui é um bando de relativista pós-moderno, né? A gente, no geral, não tem análise errada ou correta, sim, né? O que você tira do... Eu completamente entendo quem fala que é só um mangá de ação e foda-se, sabe? Eu não tenho nada contra isso. Dito isso, tem uma diferença entre você procurar algo muito profundo em Bleach e algo muito profundo em Chainsaw Man, pra mim, pelo menos, sabe? Não, claro. Porque
Você me deu um termo muito bom outro dia desse, Luke, que é polissêmico. E a gente comentou desse aspecto de várias análises possíveis que Fire Punch, o mangá anterior do autor, permite. E eu acho que Chainsaw Man é muito igual nesse sentido, de que é possível você caçar muita coisa nele. Nessa releitura, principalmente, antes de reler eu tinha toda uma análise que a gente vai comentar um pouquinho mais agora, meio que social, meio que crítica capitalista e tal. E na releitura, eu ainda tenho essa análise, mas na releitura eu pensei, quer saber? Eu acho que ele tá comentando outra coisa. Eu não sei se é exatamente isso no final. Mas tipo, você vai reler a obra e você vai procurar coisas, mas é porque ela se faz por merecer essa polissemântica dela, sabe? Ela realmente, o autor realmente coloca as brechas corretas pro leitor conseguir analisar com mais profundidade. Não é gratuito, eu acho. Eu concordo, eu só quero fazer coro que eu não acredito que exista uma real dicotomia entre ser só um mangá de ação e ser um mangá que dá pra fazer uma leitura profunda também. Assim. É claro. Tipo, você pode achar o mangá mais fundo do mundo e ainda falar, é só um mangá de ação, porque uma coisa não exclui a outra em nenhuma perspectiva, na minha opinião. Sim, exato. Perfeito. Fizemos aqui o asterisco. Preâmbulo. E vamos conversar de fato, né? A pergunta que eu sempre faço aqui é sobre o que esse mangá é, afinal de contas, né? E o que é, né? O que Chainsaw Man tá querendo falar pra vocês? Começa você, estranho. Se tem algum grande ponto que Chainsaw Man tá fazendo pra você acha que é qual? Eu acho que eu vou falar mais de um ponto que é dito de forma geral e aí trazer meu ponto. Porque você comentou agora de passagem que por muito tempo muitas pessoas na internet fizeram essa leitura de que existe alguma crítica capitalista em Chainsaw Man. Mas na minha visão é menos capitalista e mais uma crítica de sociedade. E a sociedade que a gente vive é capitalista e por isso acaba sendo uma crítica indireta a uma sociedade capitalista, no sentido de ele tá trabalhando a desumanização de uma pessoa. Sim. Através de uma dívida. O personagem do Denji é isso, uma pessoa que foi totalmente desumanizada por questões financeiras. E quando ele chega numa vida adulta, ele se submete a uma estrutura hierárquica, uma estrutura de controle, uma estrutura de busca para atingir, né? De contratos sociais que regem a vida dele e não são boas. Não são bons contratos, não são boas relações, mas é o que ele tem, e é o que ele tem que lidar. Isso é a vida na sociedade, para meu ver. Sim. Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Com certeza. O aspecto inicial da dívida dele, né? A descrição meio que desse futuro, não do futuro, né? Mas dessa tragédia de vender as próprias partes do corpo que ele se coloca, essa descrição inicial, ela acende um fogo em você, né? De tipo, caraca, que merda, sabe? O cara vende as próprias partes do corpo pra poder comer uma fatia de pão, né? É uma miséria tão bem descrita no mangá que te faz fazer essas perguntas se o autor tá querendo comentar alguma coisa sobre isso. E no final eu concordo com você que, sei lá, eu não sei se Chainsaw Man é socialista no final das contas, sabe? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas é um tiquinho gostoso de ter essa análise, de ver, chegar no final do mangá. E tem todas umas conversas sobre contrato, sabe? Sobre o trabalho mesmo desse personagem. E a ideia de que a falta de controle sobre qualquer coisa que ele tem é tão conectável com meio que... vida na sociedade de forma geral, né? Exato. E, sei lá, com a completa desumanização mesmo do trabalho, sabe? Que a gente vive. E é retratado, tem essa postura mais violenta dessas relações no Denji, mas tem várias outras retratações entre outros personagens ali, né? Tem, sei lá, Kobeni, que tem também uma estrutura familiar complexa e o trabalho é meio que uma fuga. E na primeira oportunidade que ela vê que o trabalho é uma merda, ela já quer sair fora, mas aí não sai porque tem bom seguro de vida, sabe? E tá chegando o dia do bônus e aí ela não quer sair, sabe? Tem várias pequenas relações interessantes nos outros personagens também. Sei lá, mais do que, sei lá, a relação financeira no final das contas, é mais essa palavra que você colocou aí, a desumanização, né, que a gente vive na sociedade. Eu acho que é bem mais isso. Uma personagem específica que traz bem vivo isso é a da Quanti, é assim que se pronuncia?
A Quanti, que todo o negócio dela é que ela quer dar direitos humanos para as 8 esposas que ela tem ali, né? 4. Para as 4 esposas que ela tem, e é bem direto, sabe? Ela quer educação básica para essas pessoas. Sim, educação, não esqueça da educação. E direitos humanos, pois é. É uma busca pela humanização das pessoas, né? Perfeito. Sim. Eu concordo, sim. E Iso, me diz aí sobre o que é Chainsaw Man, afinal de contas. Eu descrevo Chainsaw Man faz muito tempo sem que perguntam. Chainsaw Man é sobre o relacionamento do Denji com a Makima, em todo o seu abuso. E todos os microtemas do mangá que explora, da exploração humana, da exploração por contrato principalmente, da desumanização, da miséria, é retratado no ponto principal por como isso afeta o relacionamento do Denji com a Makima. Então acho que é acima de tudo sobre um grande relacionamento abusivo, onde o protagonista se enfiou, do qual saem vários outros temas. Sim. E por consequência, assim, sobre abuso, sobre como uma pessoa explora a outra. Sobre controle também, né? Que é Controle. justamente o monstro. O motivo da Makima é controle. Eu não ia chegar nessa palavra, embora tivesse a minha cara, estranho. Obrigado. Mas a primeira coisa que eu penso quando você fala na relação do Denji com a Makima é justamente a relação com o controle, né? O que, afinal de contas, estar sendo controlado ou não, né? E perpassa justamente relações da sociedade moderna, né? Relação Sim. de chefe, uma relação de controle num relacionamento interpessoal, um controle financeiro, esse tipo de coisa. E nesse caso, no caso da Makima, um controle psicológico via poder mesmo. Em várias maneiras de obter poder, que ela tem o poder hierárquico, ela tem poder físico, ela é fisicamente mais forte que o Denji. Sim. Essa relação de poder, né? Essa relação de controle parece que é algo que o mangá quer comentar mesmo, né? Principalmente quando você chega lá no final e se aprende que tanto o Pochita, né? O Chainsaw Man, o demônio mais poderoso de todo, quanto a Makima, que é mais um ser assim de poder imensurável. Um só queria ser abraçado e a outra só queria ter uma vida pacata, né? E meio que a relação de poder, o desnível entre as pessoas impediam eles de fazer isso, né? Tipo, a Makima só sabia controlar as pessoas, então nunca poderia ter isso. E o Pochita, por ser forte demais, né? Nunca ia ter alguém pra ele ter essa relação de igualdade pra poder ser abraçado. Eu não sei exatamente qual é a conclusão do autor com isso. Não sei se ele tem uma conclusão, na verdade. Eu acho que em Chainsaw Man ele conclui poucas coisas. Ele Não fala sei se ele terminou de concluir, porque o mangá foi interrompido também. Mano, Dá esse benefício da dúvida. Mas eu com certeza penso na ideia de relação hierárquica no trabalho, principalmente, sabe? Sim. Como é que você pode ter uma relação de amizade, uma relação de igualdade com alguém que controla você financeiramente, né? O seu chefe e tal. Sim. Perfeito. Luke, que grande mensagem você tira pra mim de Chainsaw Man? Pra mim, tudo que vocês falaram tá no mangá, sim, definitivamente. E, inclusive, talvez seja o principal. Eu só quero apontar duas coisas que estão tangenciais, é só pra não deixar elas passarem. O primeiro é menor, que o Estranho falou da questão do trabalho do Denji, dele tá nisso. Eu vou falar aquela palavra que todo mundo gosta de usar muito, que eu acho que o mangá chega a ser uma desconstruçãozinha dessa questão de, tipo, Battle Shonen do protagonista ser de uma organização que não quer realmente o bem dele e que ele não deveria estar ali porque ele é uma criança. Sim. E eu acho que isso tá muito presente no arco da Arese, principalmente, que ela menciona isso muito diretamente, que ele deveria estar na escola. E eu acho que o mangá quer muito falar disso, porque o mangá termina com ele indo pra escola. É assim que termina a parte 1. Então acho que isso é bem importante, falar que existe essa relação de poder e o fato dele ser uma criança. Ele não deveria estar fazendo isso. E muitas histórias do gênero não discutem esse assunto. E eu acho que é um fator relevante dentro desse mangá. E eu gostei de ver sendo trabalhado ali. Sempre reforço que a Conti exigiu mandar as esposas pra escola. Exato. Não pediu só direitos humanos, ela incluiu os. A educação é muito importante pro Fujimoto. Sim. Mas o principal pra mim, o que foi meu foco emocional durante o mangá mesmo, é que o Estranho falou de desumanização e pra mim é bem isso. O mangá trabalha muito o senso de humanidade do Denji de todos os aspectos e pra todos os lados. Primeiro, literalmente, né? Ele é um humano que
teve um demônio adicionado no corpo dele, então ele não sabia nem o quanto ele era humano de verdade. Tem toda a questão dele não ser... dele ser desumanizado pelo trabalho, pela Makima, etc. E tem o aspecto... Lá no começo a gente falou de quando o Chainsaw Man me pegou. Eu já tava gostando um pouco antes disso, mas o capítulo, pra mim, definitivo foi logo depois de tudo que acontece com a Himeno, etc. Que ele vai ver o Aki e não consegue sentir mal de verdade pelo que aconteceu. Ele pensa, ele reflete se ele ainda tinha um coração. E e como isso tava incomodando ele, etc. E depois ele fala, não, melhor não pensar nisso, mas ele continua pensando nisso, porque depois tem um capítulo que ele vai ver os filmes com a Makima também. Sim. E até a própria Makima tem muito disso que falou, ela queria se aproximar da humanidade, de certa forma. A Makima tem um lance interessante com a relação do Denji, que ao mesmo tempo que ela desumaniza o Denji na nossa frente e é escancarado, ela é essencial pro Denji conseguir humanizar a si mesmo. Que antes dela entrar na vida dele, ele nunca pensou em si mesmo como uma pessoa. E tem duas cenas-chave em que ela dá essa autoestima pro Denji, que é no cinema, justamente, que ele desabafa, que ele acha que ele não tem mais um coração, e ela encosta no peito dele e fala, você tem sim. E no comecinho, quando ele tá neurótico, que ele acha que uma garota bonita tá falando com ele e ele tá fedendo, ele acha que ele não devia estar fedendo perto dela. E no fim ele fala do Potito e ela fala, o Potito tá vivo, eu sempre tô sentindo dois cheiros em você, o de um demônio e o de um ser humano. E ele fica feliz. Sim. Mas pra mim essa foi a principal coisa do mangá na minha leitura. Não necessariamente a principal coisa do mangá de verdade, mas a que mais me impactou lendo. Perfeito. Você, Judeu, você tem alguma grande mensagem que você queira acrescentar a essas que a gente comentou já? Sim, na releitura principalmente eu notei isso bastante, que é em alguma forma, mas não é exatamente uma temática repetida de Fire Punch, e eu vou falar, mas eu vou mudar, que é por que viver num lugar, no mundo em que as pessoas só sofrem, né? Mas não é exatamente isso em Chainsaw Man, no final das contas. É sim em Fire Punch. Em Chainsaw Man é mais procurar entender que sofrer faz parte de viver também, sabe? Nessa sociedade nossa. Na sociedade em que a gente vive, perfeito. O momento em que isso mais fica vivo pra mim como uma temática do mangá é um dos meus momentos favoritos do mangá, no qual ele tá com a Konebi, né? Assim, era esse o nome Kobeni, dele. Kobeni, desculpa. Ele tá com a Kobeni ali depois de virar o Chainsaw Man e desvirar. E aí ele comenta que a minha vida, todo mundo me controlou, parece que não tenho objetivo nenhum pra nada. Mesmo se eu sair daqui, parece que eu vou continuar sendo controlado. Pra que continuar, sabe? Ele tá nesse momento de desistência. E aí ela fala pra ele, mas não é normal isso, não é... Todo mundo não passa por isso, todo mundo não sente isso. E o personagem, durante o mangá inteiro, o sonho dele era ter uma vida normal. E essa conclusão de que sofrer é normal também, sabe? Não quer dizer que você tem que aceitar isso, não quer dizer que tem que ser assim, tem que ser o pior de tudo, mas há uma irmandade em saber que é normal, sabe? Que saber que todo mundo sofre também. Então, eu acho que é uma conclusão muito viva do mangá, isso pra mim. E se bem que se tem mais uma coisa tangencial, já que você comentou também, Luke, é que eu definitivamente acho que o mangá é anti-armamentista. Eu esqueci de comentar isso. Isso parece muito intencional, porque, nossa... Porque na parte que a gente fala sobre controle da sociedade, contratos, um controle que é importantíssimo na história de Chainsaw Man e que permeia todo o lore da história é o controle pelo medo. É sobre como o medo é poderoso, e aí nesse caso aqui, quanto maior o medo, mais poderoso é fisicamente um monstro relativo àquele medo. Sim. E aí isso é manifestado no monstro mais temido desse mundo nesse momento, é o monstro da arma, né? O Devil... Arma de fogo, especificamente. Devil Gun. Gun Devil. Tem todo o negócio... Não por coincidência, mora nos Estados Unidos. Perfeito. Mas não só isso. Tem todo o negócio de quando a gente descobre que ninguém quer realmente que o Gun Devil morra, porque eles querem ter esse poder da arma de fogo, e que tá causando o medo no mundo, porque a presença dela causa medo. O mangá mostra como... o não desarmamento das pessoas é esse negócio basicamente um desastre pro mundo. Sim. Perfeito. E eu acho especificamente emblemático o fato de ser arma de fogo mesmo, pensando
no fato do mangá ser japonês, normalmente esse medo principalmente a gente associa dessa região do mundo justamente a bomba atômica, né, e esse tipo de coisa, mas o mangá foi diretamente em arma de fogo mesmo, e quando surge o Gundevil e ele basicamente faz um massacre é óbvio que o cara tá comentando ali, desculpa. Uhum. Até porque não é nem como se fosse a coisa mais destrutiva do mundo pra ser o maior medo. Então tem que ter esse contexto social. Sei lá, uma bomba é mais poderosa a nível individual que uma arma de fogo. O demônio da bomba não era tão forte assim. Não era a coisa mais perigosa do mundo. Uhum. Então é exatamente pela sensação que eles causam, não pelo literal poder destrutivo. Perfeito. Eu queria aproveitar esse parênteses pra gente discutir rapidamente sobre ideia, né? Esse negócio de um medo, quanto mais medo, mais poderoso. Que ideia boa. Que ideia bem bolada. Claro que abre umas brechas inacreditáveis pra história. É uma ideia que eu te juro que, de certa forma, eu já vi uns 3 mangás da Jump fazerem nos últimos tempos. É que Chainsaw Man foi que mais realmente se dedicou ao assunto. Então, que o medo em si, de fato, se manifesta fisicamente com poder e ele cresce conforme com mais medo. Uhum. Qual outro Quais? Saiu que foi um mangá cancelado. E Jujutsu. É que Jujutsu não trabalha isso diretamente, mas é literalmente isso. É emoções negativas, incluindo medo. Uhum. Então, quanto mais emoções negativas nesse conceito, mais forte é o monstro. Mas aí pode ser medo, ou tristeza, ou raiva, mas não vai tão longe assim. Não, isso que eu tô falando. A questão pra mim não é a ideia, é que Chainsaw Man realmente trabalhou ela de um jeito muito fora da curva. É que a gente adora sistema de poderes, né? Sim. E o sistema de poderes de Chainsaw Man é maravilhoso. Acho que esse é o ponto. Sim, o que eu fico fascinado no sistema de poderes de Chainsaw Man é que eles sempre usam a terminologia medo do nome. Tipo, eles sempre chamam o diabo de o nome do diabo. Sim. Tipo, a Makima fala, quanto mais medo você tem desse nome, mais tempo você tem desse diabo. Aí depois ela fala, quando eu apago esse nome, eu apago essa existência. Aí se a gente fortalece esse nome, a gente fortalece... Eu sempre gosto como eles resumem muito ao nome. Sim. O centro do poder de tudo está no nome do diabo. Eu especificamente adoro porque ele fica rodando o conceito na sua cabeça. Porque eu lembro que quando apareceu o demônio da escuridão, e aí eles até chamaram do demônio, é um medo primordial. Medo primordial. Você imediatamente começa a pensar, caralho, que outros medos primordiais existem, né? Qual é o medo mais forte de todos? A gente passou muito tempo conversando sobre isso. É a morte. Eu também acho que é a morte. Pra mim, a morte é o medo mais primordial de todos. O inferno era poderoso também, não sei se consideravam primordial. Mas eu lembro, por exemplo, ele é interessante por causa disso, porque eu lembro que... O inferno leva um cacete, o Chainsaw Man é muito fácil pra ser primordial. Desculpa, eu não acho que ele ia dar um cacete daquele tamanho do Darkness. Não, Darkness é poderosíssimo. Mas é interessante porque eu lembro, por exemplo, de uma conversa, acho que várias vezes eu tive com vocês sobre, por exemplo, o que é mais primordial, o medo da morte ou o medo da dor, por exemplo, sabe? O conceito do mangá meio que acidentalmente faz surgir essa conversa filosófica interessante pra mim, sabe? Porque realmente, né, dor você aprende a ter medo quando bebê, né? E demora mais pra você ter medo da morte. E aí, o que deveria ser mais poderoso, né? Eu acho isso muito interessante. O sistema de poder de Chainsaw Man é bem bom, mas eu espero que algumas coisas vão ser mais exploradas na parte 2 aqui. É particularmente bom, porque é um sistema de poder só pros vilões, por assim dizer. Porque acaba sendo pros protagonistas porque eles fazem contratos, né? Mas os contratos, eles são tão abusivos que o Aki, por exemplo, que sempre que ele invoca a raposinha, ele tem que arrancar uma parte do corpo dele pra sempre. Sim. Assim, uma perda muito permanente pra uma ajuda de literalmente 2 minutos. Não parece que é um bom sistema de poder. Ele tá fudido. Sim, com certeza. Você não pensou, esse cara tem um superpoder. É muito desigual pros vilões que tem de fato todo o poder. Sim. Uma última temática que eu queria comentar mais em particular mesmo, especificamente, é meio que a relação desse mangá com a personagem feminina, né, no geral. E, sei lá, é um tique complicado, porque isso é um negócio que afasta bastante as pessoas do começo do mangá, principalmente, né? Esse negócio de que
o personagem toda hora comenta que ele só quer trepar, e aí tem todo um arco deles segurar no peito da menina, esse tipo de coisa, sabe? O que vocês acham dessa abordagem no final das contas? Eu acho que o mangá, por contraste, como muito mangá que fala tem um take muito grande sobre mulher, tem um take muito grande sobre masculinidade. E o mangá ele fala muito sobre a emasculação do Denji, que pra mim tá na primeira página quando ele fala: eu sou tão pobre que eu vendi minhas bolas. Sim. E é muito claro que ele se sentia, parte da rejeição que ele sentia, da exclusão que ele sentia, era o fato de que ele não tinha uma mulher. Sim. E que ele achava que ele ganhar um emprego, ganhar uma casa, ganhar 3 refeições por dia, dizia que agora ele podia ganhar uma mulher, e que o mangá um pouco é pra quebrar essa noção dele de que ele precisava de uma mulher. Ou até mais, eu diria, a noção de que... Duas coisas, na verdade. A primeira noção de que ele merece, sabe? Tipo, Sim. que a ideia de que trabalhar faz ele merecer uma mulher. Mas a noção de que querer isso, sabe? Sim, Buscar isso como um Sim. objetivo é uma péssima ideia, sabe? Sim, mas acho que tem um lance interessante que o Denji ele faz 3 promessas, 3 pactos em que se ele fizesse tal coisa, ele ganhava uma mulher. O primeiro é com a Power, ele promete salvar ela, salvar o gatinho dela se ele pudesse pegar nos peitos dela. Sim. Tem um lance que, apesar de ser um contrato, é sempre a mulher que lembra o Denji de que ela prometeu uma coisa pra ele nunca cobra a Sim. Power. Sim. Ela vem e fala: não, você me ajudou 3 vezes, pode pegar 3 vezes. E ele não acha graça. Aí ele promete com a Rimeno um beijo na boca. Sim. Ela vai e vomita nele, ele acha uma merda, o beijo. Sim. Sim. E aí tem o Makao Akima, que ele dá o spoiler que ele ia pedir pra transar com ela, e ele vai a volta atrás. Sim. E ele na frente da Makima pensando: não, vou pedir outra coisa. Sim. Então tem todo o lance dele deixando de valorizar, tipo, deixando de achar que ele precisa conseguir. Até porque ele não achava satisfatório ter uma mulher, porque ele buscava mais romance, Sim. muito mais que sexo. É porque é um pouquinho esquisito, principalmente na relação dele com a Power. Porque, sei lá, no final das contas, a Power não tava muito presente ela nessa humanização. Mas com certeza tem um arco dele humanizando essa personagem, né? Ele Sim. vendo ela não só como uma mulher, mas como uma amiga, né? Tipo, uma pessoa pra ele Família. ter uma relação, né? O mangá usa muito simbologia de família, especialmente na hora dos dois morrerem, né? Sim. Aquele quadro deles criança brincando, toda a imaginação da Bola de Neve, filma muito que a Power virou membro da família do Denji. Perfeito. E, portanto, ser humano. E, portanto... Mas eu acho que, assim, toda essa discussão, toda essa representação e essa jornada toda na história, de fato está alinhado com as grandes mensagens do mangá que a gente citou até aqui, sobre controle, sobre relação de poder, sobre desumanização. Tá tudo alinhado. Mas abre muita brecha pra ser criticado até ele concluir o ponto dele. Ele só está fazendo aquilo que as pessoas criticam. Né? Então, até ele concluir o ponto dele de humanizar e tirar esse conceito da mente do Denji de que mulher não é um prêmio, ele trata a mulher como um prêmio. Sim. Então, são críticas que são válidas. Não tem como tirar isso, porque de fato o mangá faz aquilo. Com toda certeza. Que ele eventualmente tenta desconstruir depois, mas ele faz. Eu concordo. Você tem alguma opinião específica sobre isso, Luke? Você normalmente... Um pouco o que o Estranho falou, mas até porque, não de forma tão negativa, um pouco negativa, mas eu queria apontar que um negócio que eu acho que encaixa no tema de humanização do Denji, porque você falou que ele não merece, tipo, não é... Esse é o mensagem. Mas ao mesmo tempo, tipo, obviamente isso é verdade, é que tem outro significado da palavra merece, que é meio que ele pode ser uma pessoa que pode pensar nisso, que ele não se sentia nem no direito porque ele era uma pessoa que vivia comendo merda e não tinha dinheiro pra comprar um pão, então ele não se sentia nem capaz de ter uma vida social normal até nesse sentido. E eu acho que é por isso que ele começa já a pensar diretamente nisso a partir do momento que ele tem uma vida normal. Obviamente que isso não é algo que vai dar, tipo, uma garota na frente dele, mas é porque agora ele se permitiu pensar nisso. Eu concordo, principalmente a conclusão final dele, vendo todas as meninas torcendo por ele ser o Chainsaw Man. E ele fala, não, foda-se, eu quero, sabe? Tipo, eu quero transar pra caralho, sabe? E não é um problema de querer. Não é esse o defeito do problema. Não é ali que tá a questão. Eu só queria apontar isso. Que eu acho que o mangá não faz da melhor maneira, considerando esse começo. Inclusive, foi o que tirou muita gente do mangá. Inclusive o Iso. Inclusive, talvez o Estranho, não lembro. Mas Não, eu acho que... eu fui direto. Eu já tava
eu já sabia o que vinha depois, eu já tava empolgado. Uhum. Mas é um pouco estranho no começo. Sim. Sim. Então ele podia ter feito de forma melhor, mas eu acho que tem esse valor no que representa pro personagem dele, sim. Mesmo antes da mensagem geral. Mas o personagem também, muito do arco dele é recusar a investida das garotas, Sim, sim. porque ele tava apaixonado pela Makima. Porque é o que você falou, é muito sobre romance também, no final Sim, das é contas, muito. em vez da relação carnal. Tipo, além de todas as vezes que ele foi tarado, também tem quando a Himeno pergunta se ele quer transar e ele deixa claro que não, que ele só quer transar com a Makima porque ele ama a Makima e não ama a Himeno. Ele tem essa visão mais romântica do que sexual. E no geral, na conversa desse mangá da relação do jovem, no geral, com a figura da mulher, eu acho especialmente interessante como isso se conecta com as mensagens de relação hierárquica que esse mangá comenta, sobre o contrato, Sim. né? Sim. E sobre a discrepância inerente que tem, sabe, na relação entre os gêneros, né? A gente comenta bastante hoje em dia, né, sobre relações hierárquicas que existem e a gente nem sabe que existem. Tem uma conexão interessante pra mim aí. Acho curioso pensar que a principal mulher com quem o Denji não firma um contrato é a Reze, que o mangá enquadra como uma parceira que seria uma boa parceira pra ele. É, uma igual a ele, né? Sim, não uma igual, mas que quando ela morre, ficou muito o tom de que se ela vivesse, ela teria sido um grande relacionamento do Denji. Sim, Teria sim. sido um namoro saudável. Passa muito essa impressão, o mangá. Especialmente quando ela morre pra trazer tragédia. Definitivamente tem algum comentário sobre como a ideia de um contrato impede que as pessoas Sim. possam ter relações de igualdade, sabe? Sim. Isso, pelo menos pra mim, tá vivo nesse mangá, sabe? A ideia do contrato meio que... E ao mesmo tempo, todo mundo faz contrato o tempo todo pra tudo. Exato. É um overload de contratos ali. Perfeito. O contrato social é físico ali, né? Tipo, é feito ativamente um contrato que tem implicações físicas com os demônios, por exemplo. Sim. Que tem o contrato de trabalho, o contrato com o demônio, tem... faz tal coisa que eu te faço tal coisa. E o próprio Control Devil só queria ter relações de igualdade, Sim. mas ele só sabia fazer isso por meio de relações hierárquicas, né? Por meio de contrato. Então, pra mim, esse é definitivamente algo grande que eu tiro de Chainsaw Man. A ideia meio que de relações hierárquicas por meio de contratos e negarem completamente relações entre iguais, né? Essa ideia de desigualdade de poder. Perfeito. Bom, agora não tem muito mais o que conversar além de a gente falar momentos favoritos e personagens secundários, né? E personagens principais também. E personagens principais ainda, também. Falou bastante, mas falou pouco ao mesmo tempo. Tem personagens que a gente mal tocou neles ainda. Vamos falar de personagens principais, então a gente pode comentar um por vez o que a gente acha, afinal de contas. Começando pelo Denji, o protagonista dessa história. A gente meio que acabou mais falando dele do que qualquer outro, né, por meio dessas conversas de temática, mas vocês têm algo a acrescentar? Eu acho que o Denji, ele é um personagem interessante pra gente acompanhar como protagonista dessa história, porque ele é a personificação de todas as temáticas que a gente disse sobre desumanização, sobre uma pessoa estar sujeita ao contrato, e ele foi bem escrito pra isso, né? Trazer esse cara que ele é quase vazio de sentimentos. De vontades até, né? Até de vontades, mas que ele é ativo ao mesmo tempo, né? Ele tem ações na história, mas ele não tem muitos propósitos, não tá muito claro os propósitos que ele busca pra ele. Por isso que ele fica indo desses contratinhos em contratinhos, em mini objetivos em mini objetivos. Porque ele não tem, e isso faz ele acabar contrastando com bastante... Com quase todos os protagonistas de Battle Shonen da Shonen Jump de forma geral, que o mangá meio que nasce com uma premissa um objetivo muito claro e específico para aquele personagem. E o Denji, ele não tem isso. Ele não tem um objetivo claro e definido. Tem uma cena logo... comer 3 vezes por dia. Tem uma cena logo do começo do mangá que eles estão conversando, sei lá... Acho que ele descobre que o Aki quer vingança, que a Power quer salvar o gatinho dela, ele não tinha nada do tipo, ele fala, foda-se, o meu objetivo de pegar em peitos, porque era isso que o mangá falava naquela época, é tão válido quanto, e caguei, eu não preciso disso. O mangá vai explorar isso, discutir isso mais
profundamente depois, não vai parar aí, mas ele tava falando disso, ele tava pensando na ausência de um sonho pro Denji. No fundo, o sonho dele era ficar com a Makima, mas é que isso era tão a longo prazo, assim, tão... Não algo pelo qual ele tá lutando agora, assim. Uhum. Sim. Mas era o que ele trazia à tona, de vez, sempre que ele lembrava de alguma coisa, eu quero ficar com a Makima. Se tem um eu quero ser o Hokage do Denji, é essa ideia de que ele quer ter uma vida normal, né? Mas que nem você comentou, estranho, é tão abstrato, né? Então muda o tempo todo durante a história e a conclusão do que é normal, afinal de contas, pelo próprio mangá. É também muito abstrato, né? Nunca revela de fato o que ele tem que fazer pra virar Hokage. É contrastante, assim, eu concordo. Sim. Acho que normal era uma percepção, principalmente. Ele tinha que se perceber como normal. Porque ele nunca abandonou a miséria que foi 16 anos da vida dele. Sim. Eu acho que é o último capítulo um pouco sobre isso. Porque tem a passagem que ele comenta que pão não é caro. Quando no primeiro capítulo a gente vê que pão, na real, era luxo pra ele. Sim, sim. Então acho que quando ele para de pensar em pão como luxo, é parte dele estar ficando normal. Ele começar a pensar com a cabeça de alguém que já não precisa chorar por pão. Se bem que comentando assim, parece que tipo, a conclusão é financeira, né? Mas não é nem isso, na verdade, porque acho que é no penúltimo ou antepenúltimo capítulo, alguma coisa assim, ele fala que não quero nem comer pão com geleia todo dia, eu quero comer carne todo dia, né? Eu quero... e aí chega no final ele fala, não, eu não quero comer carne por um bom tempo, porque ele acabou de comer a Makima inteira, né? Então tem algo aí de... Não é financeira a questão, né? De vontade. É sobre normalizar, né? De fato. É fazer o que ele entende por algo bom pra ele que ele nunca pôde ter. Ele quer fazer curtir esses pequenos prazeres que pra ele não existia. Então é mais isso, e aí o dinheiro é o caminho pra isso, mas é mais isso do que, né, o objetivo de dinheiro, algo do... Perfeito. A ideia de que, sei lá, ter estabilidade financeira é metade do caminho pra coisa, né? Até porque ele valoriza muito mais o que você compra com o dinheiro do que o ter dinheiro em si. Uhum. Acho que nunca comenta se a Makima paga bem ou mal ele, mas ele comenta que o que ela deu pra ele foi casa e comida. E ela deu diretamente pra ela. Ela fala, mora com esse cara e ele vai cozinhar pra você. Não foi uma coisa que ele comprou com o dinheiro que a Makima deu pra ele. Era a isso que ele era grato, era isso que ele pensou. Ele recebia pagamento? Algo ele recebia. Eu não sei. Isso ter comentado no mangá ou não. Ele deu... Ela deu trabalho escravo. Eu acho que ficou... Primeiro, eu falei ela deu casa e comida porque ela organizou, mas o Aki deu casa e comida porque ela mandou casa e comida. Mas eu presumo que todo mundo ali era pago, provavelmente pago mal. Todo mundo, mas o Denji não ia. Ele não tinha outra opção. Mas falando então sobre possivelmente uma das melhores vilãs da história da Shonen Jump, no mínimo, a Makima, né? Eu amo a Makima. Eu gosto do personagem, é que eu passei os últimos 40 capítulos do mangá brigando com o Izo porque o Izo idolatrava ela. E eu falava que ela era uma filha da puta, o que é parte de ser uma vilã. O que aconteceu é que a Makima, ela veio pra entrar num hall muito específico de personagens, que é habitado por Griffith, de Gantz, de Berserk. Gantz é o personagem. Griffith de Berserk e outros similares, que Eren, que são grandes filhas da puta. A gente sabe que são grandes filhas da puta e as pessoas, por algum motivo, passam pano. Só porque eles são bonitos. No geral é por isso. No geral eles querem transar com o personagem. Essa é a relação. Eu ia falar que é porque são muito carismáticos. Okay? Também. A Makima tem um rabão, isso é inegável. Se ela fosse do mal, ela ia ter aquele rabão? Obviamente não. É claro que não. A Makima tem isso, o Eren ficou gostoso depois do time skip, o Griffith é o Griffith. É por isso, é claramente por isso. Claramente por isso. Mas eu adoro sempre que surge esse tipo de personagem. E até em Shingeki com o Eren. É maravilhoso as pessoas justificando esses genocidas, né? Se bem que, tipo, sei lá, de todos os exemplos, a Makima é de fato, por mérito do mangá, tipo, é a mais que dá vontade de justificar mesmo, porque ela fala, eu quero bem. Ela fala, né? Tipo, nenhum desses outros fala, eu quero bem. Só a Makima. O lore fala que ela é do bem. E vocês tudo ignora. O Kishibe fala com todas as letras, quanto mais antropomórfico o diabo,
mais do bem ele é. Você sabe se ele é do bem, se ele parece um humano. E a Makima é indistinguível de um humano. Não tem nada nela que você fala, ó, aquilo ali dá pra ver que é um diabo. Mas é porque ela amava o ser humano. Exatamente. Porque ela amava a humanidade. Ninguém pode falar que ela não amava. Bom, ela é próxima de um ser humano, mas e se Chainsaw Man estiver dizendo que os humanos são os piores demônios? E se os humanos forem os reais monstros? Talvez. Aí eu ia concordar com quem fala que é pseudo-intelectual. Não, cara, o ser humano é o verdadeiro demônio. Dá pra fazer essa análise, mas não sei se com Chainsaw Man especificamente. Ele não dá tantas brechas pra isso. Mas, enfim, eu acho que a Makima ela é uma personagem interessante, porque no processo de leitura de Chainsaw Man, a gente vai estranhando ela aos poucos. E é muito interessante você ver esse processo surgindo em você de... Essa mulher tem alguma coisa aí, ela só é meio bizarra mesmo, ou tem algo por trás? E aí cada hora vai aumentando esse nível do... Não, tem algo por trás. Até eventualmente culminar em... Ok, ela era a grande vilã da história o tempo todo. E na releitura é claro isso desde o começo. Se bem que eu não vou mentir. Capítulo 2 eu já pensei, ok, essa mulher é uma filha da puta. Isso não tem nem como disfarçar. Mas entre ser uma filha da puta e querer transformar em cachorro o personagem principal, são... Não, capítulo 2 ela quer transformar em cachorro o personagem principal. É verdade. É verdade. Mas tem uma diferença entre ser a vilã principal de uma hater e ser literalmente o demônio do controle e ser uma personagem ambígua que tinha agenda própria e queria manipular o protagonista. Sim, até porque... Isso a gente tem certeza. Até porque eu senti que eu achei que ela ia ser usada no começo justamente pra mostrar uma equivalência, pra falar os demônios são ruins, mas quando os humanos se focam em matar demônios, a gente dá brecha pra psicopata ganhar poder. Uhum. Porque parecia que ela ia mostrar o lado podre que o lado dos humanos tem, aí você vê que ela era um demônio, na verdade. Sei lá, você comentou do momento estranho que a gente percebe que ela é mais fodida, e eu acho que esse é um dos principais motivos também que ela é tão amada, pelo menos que eu amo tanto ela, porque o capítulo da revelação dela, de que ela é o demônio do controle, que é a luta dela contra o Gundevil, o demônio das armas, é uma quebra no status quo do mangá tão forte e que não volta mais. Sabe? Tipo, o mangá nunca mais foi o mesmo depois daquele momento. É só uma coisa atrás da outra dela e ela continua aparecendo e aí logo em seguida ela vai lá e mata a Power numa página dupla super emblemática e ela se provou tão cuzona, sabe? E tão poderosa. É porque a partir daí que o mangá começou a ser devidamente sobre ela. Antes ela tava meio que no fundo manipulando as coisas, mas ela não era vilã, era Bomb Devil, era Darkness, era Katana, essas coisas. Mas ela tava lá sendo estranha e sobrevivendo tiros que ela não deveria ter sobrevivido, e você fica, qual é dessa personagem? E quando passa a ser sobre ela de fato, fica tão vivo, né? Tipo, acompanhar esses capítulos desde a revelação dela até o final. Você não tem a mínima ideia pra onde, que ele quer, pra onde ele vai. É insano. Até porque o mangá acabou 15 capítulos depois disso. Perfeito. Tem uma coisa que me intriga na Makima, que me intriga de verdade, que é na relação dela com o Kishibe. Na primeira conversa dela com o Kishibe, o Kishibe fala super suspeito, eu acho que você deixou todo mundo morrer porque você tem um puta plano. Ela, Shell, você acha? Não. E eles soltam, olha, eu tô fazendo vista grossa e vou fazer vista grossa pra toda a atrocidade que você fizer enquanto eu achar que você tá do lado da humanidade. Mas eu achar que você tá do outro lado, aí fudeu. E no fim do mangá, o Kishibe tá indo pra cima da Makima, falando, vou matar essa mulher, foda-se. Eu não senti quando foi a transição em que o Kishibe pensou, não, ok, aqui ela tá anti-humanidade. Até porque ela não tá de verdade. Ela nunca trai o conceito humanidade. Ela matou o Power, a gente tá puto, mas não é pro Kishibe pensar, caralho. Ele deve ter descoberto que ela era um demônio. É porque teve o rolê do Gundevil ali, né, da missão do Gundevil no dia anterior, ela foi lá e matou uma galera, e teve o ataque do ar. Mas ele tava conspirando com ela antes, quando ele tentou chamar a Quan Chi pra matar a Makima? Lá no arco dos caça-presos? Não é só ele ter descoberto que ela era contra o Devil, a partir do momento que ela é um demônio, ela tá fora, não tá do lado da humanidade pra ele.
Talvez. Eu acho só honesto um furo no mangá. E, tipo, nesse ato. Eu não sei se ele descobriu, quando ele descobriu também. Talvez. Eu só acho curioso que. É que parece que o discurso dele marca que uma hora tem o ponto de virada. E o ponto de virada deve ter sido super off-screen pra gente. É engraçado porque uma coisa que o mangá justificou no final das contas, mas que se você vai lendo no mangá é muito estranho, que era... Ele começou fazendo sentido, mas depois começou a ficar estranho, que é o Aki ser apaixonado pela Makima também, até a gente descobrir que era meio que o negócio do demônio do controle. Mas antes disso, não fazia mais sentido com o mangá. E quando volta, até o Angel fala, mas por que mesmo que isso tá acontecendo? E aí é quando a gente descobre que ela era Control Devil. E eu acho essa revelação muito fascinante, porque realmente... Eu acho curioso, porque ninguém mais gostava da Makima ali. Não é como se ela controlasse todos os coordenados. É só o Aki que... Então parece um pouco também que foi um retconzinho que funcionou, mas é engraçado. Esse mangá não foi 100% planejado, o que é normal. Ele obviamente não fez 97 capítulos sabendo cada detalhe. É parte de fazer uma serialização. Eu até dou o benefício da dúvida, que talvez o sentimento do Aki fosse genuíno. Uhum. A gente só viu o Angel sofrendo brainwashing. Mas é que o Angel fala... É que o tom da revelação que vem logo falando do Angel e depois tocando nesse assunto do Aki dá a entender que é isso que estava acontecendo. É que Aki e Makima, tudo que envolve os dois juntos é sobre o que a gente não vê e fica pensando, caralho, da morte dele, principalmente. E eu acho que é alinhado com a temática do mangá, de que o controle tá aí de muitas formas na sua vida. E às vezes o controle era só o amor mesmo. Tipo, o amor também é uma forma de submissão também. Sim. E pode ser que seja ser ou não um amor verdadeiro, ou ser um controle do demônio do controle, o efeito era o mesmo, sabe? Então talvez até queira dizer um pouco sobre isso ao falar que o amor é uma forma de controle. Não sei, pode ser. Dá pra pirar em cima disso. Dá. Falando sobre o Aki, então, né? Esse é um dos outros principais do mangá. Eu adoro o arco do Aki. Esse é um coitadão. Meu personagem favorito. E arco de personagem bem feito. Uhum. Todo o rolê dele... Na hora que ele encontra o Demônio do Futuro, e o Demônio do Futuro só fala assim, cara... Eu vou ficar aqui só porque vai ser muito engraçado a sua morte. Nunca existiu uma momento é tão grande na história dos mangás. A gente passou o mangá inteiro ficando com medo de como ia ser. Como ia ser, e foi irônico do jeito que entregou. É isso que é o melhor de tudo, porque entregou. Foi uma morte patética pra quem ele era, né? Que ele era alguém que queria matar o demônio da arma e ele morreu se tornando o demônio da arma. Não só isso, porque o Aki estava preparado pra uma morte que ia ser terrível pra ele, mas no final das contas, foi uma morte terrível pro Denji. Que ele tinha acabado de fazer uma relação de amizade profunda e se importava com ele. Então ele não estava esperando que ia atingir outra pessoa, ele estava esperando que ia atingir ele. Mas ele pede pra Makima, né? Uhum. Ele sabia que ele ia morrer e fala, pô, só não deixa nada acontecer com o Denji e com a Power. Sim. Ela deixou acontecer coisa com o Denji e com a Power. Mentiu, Deixar uma palavra um pouco... Ela fez acontecer. Mas inclusive, desculpa... Eu lembro que a gente discutiu isso, eu não lembro se teve uma resposta. O Demônio do Futuro fala que o Denji ia matar o Aki e a Power. Só que não é o Denji que mata a Power. Simbolicamente ele que abre a porta, né? Essa é a ideia. Acho que essa era a mensagem dele, que tipo, eu não tenho que abrir essa porta, que senão ela vai morrer. E aí ele abriu a porta. Eu tenho a interpretação que é 100% voz da minha cabeça. Já é porque ele falou a profecia completa pra Makima e ela acelerou a profecia? Pode ser também. A profecia era, o Denji, o Aki ia morrer, a Power ia morrer e o Chainsaw Man ia voltar. O diabo que todos os diabos temam ia voltar pra Terra. E a Makima queria que o Chainsaw Man voltasse. Então ela pensou, ok, assim que a Power morrer ele volta, então é hoje, foda-se. Até porque o Aki fala, tipo, ele pede ajuda pra Makima, então... Ele obviamente não sabia, mas talvez a Makima conseguisse resolver isso. Só que ela obviamente quis fazer o contrário. Sim, porque ela tinha interesse na última parte da profecia. Uhum. Eu não corroboro muito com essa teoria, mas com certeza a Makima fala pro Denji, né? Tipo, você matou a Power, você matou o Denji, você matou o seu pai, né? A gente descobre naquela hora. Então com certeza. Mas mais do que qualquer outra coisa, eu quero reforçar que o plot do Demônio do Futuro é bom demais mesmo. Tem 100% de razão estranha. Que essa revelação de
Não precisa me pagar nada, porque eu quero ver sua morte e vai ser muito da hora. Quando ele fala isso, eu tenho que ler esse mangá. Eu não posso largar esse mangá agora. Eu tenho que ver o que vai acontecer. Eu não dizer, é muito bem feito, muito bem feito. Eu gosto no Aki também, usando a palavra proibida de novo, que o Luke já usou. Eu acho que ele desconstrói o rival Ed do mangá. Porque... Primeiro porque ele parece super o Sasuke do mangá. Sim. Até a gente ver que, na real, ele é completamente coitado. E ele tem esse plot de que, não, eu vou fazer cada vez mais sacrifícios pra ter cada vez mais poder. E o poder que ele ganhava nunca era o suficiente, os sacrifícios eram sempre autodestrutivos. Ao ponto que era uma história de pura tragédia mesmo. De um cara se matando por nada. Sim, e outra leve desconstrução, já que a gente tá usando essa palavra, é o fato de que ele é o Ed do grupo que tem um objetivo de vingança e ele desiste desse objetivo. Ele queria arregar. O arco dele é criar uma relação profunda, nova com os amigos dele, que, tipo... Sim. Vai além com a Rimena e com os pais dele, era isso? Era no começo? Então ele acabou deixando isso pra trás, porque ele fez um laço de verdade, que ele tava querendo evitar. Ele tava preocupado em não morrer, tipo, ele não queria, eu queria cuidar dessas pessoas, ele não queria que os amigos dele morressem. E ele falou, pode dispensar a gente? E a Makima falou, se você quiser você não vai, mas eu vou levar o Denji e a Power. E aí ele foi vítima do controle da Makima, mas ele por si só queria quebrar esse estereótipo, né? Uhum. Perfeito. Mais um principal, pelo menos. Finalmente a gente volta aqui pra Power, né? E eu já comentei que o Denji teve um arco com ela, mas ela mesma tem esse arco próprio, né? Primeiro que a piada de que ela é completamente cara de pau é maravilhoso. E ela é mentirosa, compulsiva, né? Não, esse personagem sempre que tava no mangá, era uma cena muito divertida. Acho que a gente pode comentar isso porque é parte muito grande da personagem. Acho que todo mundo lembra do momento que ela pegou o carro da Cobain, atropelou um cara e depois colocou culpa nela, mas ele descobriu que o cara era do mal e falou que foi ela de novo. É maravilhoso. A personificação da espontaneidade. É muito impossível, acho que esse é o que mais marcou ela. De tudo passava na cabeça dela e fazia e foda-se. E um momento chave que se conecta com meio que um fechamento pro arco dela é justamente quando ela vira o demônio do sangue. O demônio de sangue de volta, né? Exato. E o Pochita fala pra ela, vai lá salvar o Denji. E ela salva, e aí a Makima... me dá ele que eu vou te dar poder. E ela, beleza, toma aí. Ela volta atrás depois. E aí depois ela volta atrás e cunha a melhor frase do mangá, que é Makima Trash. Perfeito. Eu acho que esse trio principal, o Aki, Power e Denji, tem uma coisa muito similar que é isso. Eles construíram um laço entre si. E nenhum dos três tinha realmente isso. No caso do Aki não tinha muito tempo. E foi o que deu... muito da humanidade dos três, na real. Porque o Denji era um cara de 16 anos que nunca tinha tido nada, tava vivendo na merda. A Power era literalmente não sei qual termo que eles usam pro que a Power é. Possuído, Infernal, isso. E o Aki tava sendo o vilão Ed, o rival Ed de Manga Shonen. E eles conseguiram encontrar um ao outro e depois de muitos problemas eles ficaram super amigos. E tem aquela cena do Denji com a Power no banho porque ela tava traumatizada e eles realmente viraram uma família, que nem o Uso falou. Sim. E eu acho que família é muito importante a palavra, porque o final faz aquela pontezinha do que os heróis têm o que o vilão não tem, porque o Pochita fala que o que a Makima nunca formou foi família. E no final, o laço da Power com o Denji foi tão grande que o mangá faz essa rima com a primeira cena com o Pochita, com o contrato que ele fez, diretamente na mesma situação. Ela encontra ele na caçamba de lixo ali e ajuda a revivê-lo, tal qual o Pochita, né? Ele finalmente criou um laço de amizade tão grande quanto ele tinha com o Pochita antes da história. Sim. É curioso você falar em família agora, Luke, me fez pensar no fato da Power ser demônio do sangue, né? Especificamente. Nossa,
Só? Eu não tinha pensado. Eu não tinha pensado nisso, de fato. Eu só pensei agora também. E o sangue dela vai de fato pro Denji. Literalmente. E é o sangue dela dentro do Denji que faz derrotar a Makima, né? Sim. Mas... Então, eu não sei se foi proposital ou não. Não sei. O que isso significa, não sei, mas que é interessante né? O conceito de laço de sangue. E eu acho curioso também que, com todo o que a Makima usava pra unipolar os três, ela nunca realmente entendia o quão conectados eles eram. Sim. Eu gosto muito da cena que a Makima chama o Denji pra ir, era pra praia ou pro campo? Não, pra uma viagem. Ali, logo depois do arco da Quanti. E o Denji fala que ele vai cuidar da Power. Ele fala, por que você só não larga a Power com qualquer um e vem comigo? E ele recusa. Sim. E a Makima pega de surpresa, ela não achou que o Denji ia trocar ela pela Power. Pois é. E sequer é uma troca romântica, assim, é só a Power precisava da ajuda dele agora, assim. Ela tá traumatizada lá com o demônio da escuridão. Sim. E eu gosto muito no começo também, quando o Aki fala que ele não quer trabalhar com Angel, porque ele não tolera estar perto de Diabo. Ela fala, mas você não se dá bem com a Power? Qual é a diferença? E obviamente é muito diferente a relação dele com a Power com qualquer outro Diabo. Então, sempre foi o ponto cego da manipulação da Makima, o quanto ela não entende o laço familiar, que é justamente o que ela nunca formou. Embora no final das contas o Aki cria um laço com o Angel também, porque ele é só um tsundere. Também, mas esse é outro ponto. Inclusive, resultando, eu vi hoje mesmo, antes dessa gravação, uma fanart do Aki pegando o Angel, e não faz nenhum sentido, porque se ele rela no Angel, ele morre. Exato. É um chip que não dá pra levar pra frente. Mas essa é a graça. O que o Aki mais faz é abraçar a gente que mata ele. Ele fez isso com ele fez isso no mangá. Ele puxou o Angel e falou, quanto tempo eu perdi? Aí ele, 3 meses. É triste isso. Eu queria comentar só um pouquinho especificamente desse momento do Denji cuidando da Power depois da luta contra o demônio da escuridão, porque eu acho tão bom mesmo. Meio que é de fato pra mim meio que a negação do Denji da sexualidade com essa amiga que ele tem agora, sabe? Não tem tesão nenhum na condição em que ele tá de cuidar dela. Tipo, eles são pelados no banho e ela suga o sangue dele. E no mangá ele até desenha sexualmente, mas eu acho que é com o propósito de negar, sabe? É justa a posição, porque o Denji ele não tá minimamente excitado. Exato. Essa é a análise dele, inclusive, né? Tipo, por que eu não tô assistindo nada agora, né? É uma mulher, no final das contas. Sim, e aí deixa bem claro que a fragilidade da Power não é sexy. Perfeito. Que ela tá ali chorando e com medo não é nem um pouco sensual. Concordo. Bom, dos principais de verdade são esses, né? Mas a gente pode comentar de alguns secundários. Tem algum específico que, não dá pra terminar esse podcast sem comentar um pouquinho, pelo menos, da Kobeni, que é maravilhosa. A Kobeni, ela aparece menos no mangá do que eu lembrava, inclusive, né, quando eu reli pro podcast, é porque toda a aparição dela é uma das minhas cenas favoritas do mangá. Ela deixando cair 2 vezes, e o autor vai lá e desenha 2 vezes. O hambúrguer em cima do demônio mais poderoso da existência é maravilhoso. A cena que ela tinha falado que ela tinha sido demitida e tudo mais, mas aí o Aki tá naquela luta e ela fala que ela aparece de volta e ela fala, mas eu tava muito perto de ganhar um aumento. Eu fico triste que eu nunca descobri com que diabo ela fez o contrato. Tem uma parte 2 por vez, tudo vai ser revelado ali. A gente vai descobrir tudo sobre a Kobeni. Tomara que a Kobeni não apareça, tomara que ela esteja sendo muito feliz longe da Makima. O mangá não vai deixar a Kobeni ser feliz, essa é a mensagem. Kobeni vai ser protagonista da parte 2, eu tô jogando essa ideia faz tempo já. Eu até queria citar, não é nem de um personagem específico, mas eu acho que perpassa todos os personagens. Eu acho que esse autor, pelo menos, eu acho que em Fire Punch também, mas aqui eu acho que ele tá mais premente nisso, é que ele consegue fazer um personagem interessante com muito pouco. Sim. Sabe? Porque a Kobeni, é o que vocês falaram, a Kobeni malemar aparece. Tem um cara que ele ficava sempre alto nas popularidades, e quando eu tava lendo semanal, eu não lembrava quem era ele, mas relendo eu vi, que é o cara do polvo. E ele é mó cool mesmo. Ele é muito cool. Ele é Por isso muito que a galera cool. paga pau. O cara é mó cool do caralho, mano. Eu Só que ele concordo tem com a 5 Kobeni. páginas no mangá inteiro, sabe? Mas
Eu mesmo na releitura, o cara do Corvo tudo bem, mas tem muito personagem de Chainsaw Man que eu esqueci que existia, eu lembrei que existia relendo, e eu já esqueci de novo agora, porque tem muito personagem que não me importa. Eu tava pensando nesse grande... Que é muito carisma dos personagens, quando o Judão fez a pergunta lá. Tem algum personagem que você acha que não dá pra terminar sem comentar? Porque eu pensei na Quanti. E eu pensei, não, claro que dá pra terminar sem comentar. No fundo, ela foi um filler. Mas ela é da hora pra caralho. A Quanti é muito legal, mas ela... O fundo é um enorme filler. O conceito dela, todo o arco. Na verdade, assim, tudo. Eu acho que funciona muito bem. O meu arco preferido de Chainsaw Man, por exemplo, que é o arco do... Eu falei que é o preferido, mas agora eu já tô me arrependido de ter dado esse título. Mas é o arco do Darkness, né? Que é a caçada ao Denji, que são todos os assassinos atrás dele, que aí resultou no Darkness, enfim. E no Doll também. Esse arco, ele é a festa de trazer uma pessoa random e não apresentar nada dele e ser um personagem foda. Porque o cara do povo tá aí. Tem o cara que petrifica as pessoas, que tipo, ele tem uma cena mó cool, que eles entram na loja e aí entram os bonecos atrás deles, e aí quando entra o cara tá sentado num círculo de transmutação ali no chão. Sim. E petrifica todo mundo. Mas eu posso dizer que esse arco foi um problema porque... Ele tá melhor nisso do que em Fire Punch. Mas quando ele coloca muita gente de cabelo preto, o homem, tava um pouco difícil separar quem era quem ali. Aqueles três irmãos, foda-se, né? Os três irmãos ali, foda-se. Mas a própria Quan Chi e do grupo da Quan Chi, todas são meio whatever. Exceto a Halloween ali, né? A Cosmo. A Halloween. Uhum. E que ela, tipo, é a protagonista de uma das melhores páginas do mangá, né? Sim, eu sei. Eu acho que a gente precisa comentar disso, inclusive, porque talvez a gente tivesse ter feito isso no começo, mas o mangá é muito do que ele é, porque eu acho que ele tem um aspecto visual muito fascinante na arte, na quadrinização, no jeito que ele retrata as cenas. É uma das grandes qualidades de Chainsaw Man pra mim, não sei pra vocês. Podemos até terminar comentando justamente disso, então, porque eu concordo. Em ritmo e quadrinização no geral, se mantém, pra mim, o que foi dito de Fire Punch, que a gente comentou que você começa e não consegue largar. Chainsaw Man é a mesma coisa pra mim. É um ritmo delicioso de ler, sabe? Inclusive, eu acho que ele é muito chamativo nas páginas duplas e na ação frenética que ele tem. E na maioria das vezes eu acho que é realmente muito bom. Mas eu acho que esse mangá é tão bom em momentos pequenos, assim, dos personagens conversando. E descompressão, né? Sim, de colocar esse ritmo dos personagens meio sem nada acontecendo, mas só pra pontuar bem forte o que o personagem tá sentindo em cada quadrinho. No capítulo da Makima no cinema, por exemplo, ele dá muito de repetição, ele já fazia isso em Fire Punch, mas ele fazia muito isso de mostrar essa mesma cena várias vezes com pequeninas diferenças. Sim, Quando o Denji tá... Depois da morte do Aki, logo antes, é um capítulo, meio capítulo, acho que é dele só vivendo uma rotina sem conseguir fazer nada porque ele tava deprimido e a Makima aparece, etc. E eu acho que o mangá sempre retratou esse tipo de cena muito bem, esse tipo de cena mais calma. O que não é exatamente algo que você coloca uma página dupla no Twitter e faz as pessoas lerem, mas muda muito a experiência de leitura pra mim. Sim. Sem dúvida. O mangá é muito bom em rima visual também, né? Uhum. Em fazer cenas iguais, que isso não aparece muito no Twitter, porque todo mundo gosta de hypar. A própria Power na caçamba. Sim, as cenas finais, né? Capítulos finais, o ângulo que ele corta a Makima, o reflexo na serra elétrica. Perfeito. E tem muito de tema que ele cria pro mangá, que é tema principalmente visual, que você demora muito tempo pra alguém falar no assunto, mas ele tá no mangá inteiro, que é, por exemplo, o abraço. Tem muita cena de gente se abraçando, até no último capítulo o Pochita fala, abraço é importante, sabia, Denji? Sim. Acho que uma das minhas cenas favoritas do mangá inteiro é o Pochita falando que ele só queria ser abraçado. Sim. E o quadro em cima do Denji abraçando ele. É tão gostoso, sabe? É maravilhoso. Isso se revisita capítulos com outro poder depois desses momentos. Quando eles estão no cinema, a cena que a Makima e o Denji choram é a cena de dois caras se abraçando. E isso é tudo que a gente sabe daquele momento. Mostra no filme um abraço, aí corta pro Denji chorando envergonhado. Por como eu choro com uma coisa tão boba, ele olha pra Makima e a Makima tá chorando também. Mas não tinha notado isso, olha aí que legal. Interessante. Não, você comentando realmente, o abraço é uma constante mesmo desse mangá. Nunca tinha parado. Sei lá, mais como uma identidade visual, uma rima visual constante do que qualquer outra coisa. Que é um tema que ele introduz muito mais visualmente do que verbalmente no mangá. Sim. Bom, chegamos aqui ao final. Eu não sei se vocês querem ter uma conclusão final.
Mas bom, tamo aí, vai. Cada um dá uma conclusão final aí, rapidinha, porque já tá cumprido esse podcast. E o seu personagem favorito, já que Chainsaw Man tem tantos gostosos, vamos cada um decidir um favorito. Começa você, estranho. Eu acho que Chainsaw Man, o que a gente falou tudo aqui foi uma boa experiência de leitura, foi uma boa experiência de releitura, e eu queria repontuar o que a gente falou no comecinho, de que ele era uma delícia de acompanhar com os amigos. Quem for ler só agora, leu de uma vez só, não teve essa experiência, mas você lê isso no ritmo semanal, pegar um capítulo ali do Darkness Devil, que ele só aparece e mata todo mundo, e aí acabou o capítulo, e você tem uma semana pra lidar com essa informação, sabe? Era muito bom. Era muito, caralho, e aí, que porra é essa? Aí 3 dias depois que saiu esse capítulo, alguém chegou, os braços escreveu Makima, e tudo, o quê? Caralho, peraí, como assim? Sabe? Tipo, era muito boa a experiência, então é uma pena que quem perdeu isso, perdeu uma parte da experiência divertida de acompanhar a Chainsaw Man, pode ter ela agora na próxima parte que vier a estrear depois desse podcast. Mas, assim, é um bom mangá. E eu acho que ele abre precedente pra Jump poder fazer umas coisas diferentes, assim. Porque, quer ou não, Chainsaw Man é muito diferente do que veio antes dele na Jump. Seja de e não é nem por violência, sabe? Tipo, é muito mais violento do que tinha. Não, foda-se violência, sabe? Isso não diz nada. Mas sobre o tipo de abordagem, o tipo de temática, sobre fazer uma história com começo, meio e fim, que acaba quando você acha que tem que acabar mesmo. Ele é meio similar a Death Note nesse sentido. Eu ia comentar de Death Note, mas aí você deu o adicional de acabar quando deve acabar. E aí eu pensei, Death Note também durou mais do que devia. Chainsaw Man, ele... É discutível isso. Não concordo. Chainsaw Man não acabou ainda, então a gente não Chainsaw Man sabe. não acabou ainda, mas ele acabou na Jump, né? O ciclo Jump dele. E que pra mim, assim, é um arco completo de história. Se a história quiser acabar aqui, o cara fala assim, quer saber? Não vou fazer uma segunda parte. Eu vou falar, ok. Você contou uma história. Tipo, a história tá completa. O mangá poderia... Dá pra fechar aqui. E é isso, eu acho que foi uma excelente leitura. Eu gosto bastante de Chainsaw Man e vou carregar ele pra sempre como um bom exemplo de que dá pra fazer coisa boa nas condições em que ele foi feito. Isso é um precedente muito bom. E o personagem favorito? Personagem favorito, eu vou seguir o meme das votações, é o carro da Kobeni. Mas... Tá fugindo. Mas eu não sei, eu gosto bastante de pensar. E não é o Aki? Não, eu gosto muito do arco do Aki, mas ele como personagem eu não tenho tanto tesão nele como personagem. Eu acho que eu vou dizer que a Makima, por ser uma personagem fascinante, por ser uma personagem bem construída, por ter profundidade, por ter várias coisas, vários aspectos pra se discutir sobre ela. Eu gosto muito dela como personagem. Não sou Makima fã de querer que ela pise em mim e me transforme em cachorro, mas ela como personagem é um excelente personagem. Eu acho que é a melhor do Chainsaw. Eu vou emendar, eu vou segundo aqui. A minha personagem favorita também é a Makima. Só porque... Porra, isso aí... O quê? Porque eu vou ser o único diferente aqui. Tá, achei que você ia falar. A Makima controlou todo mundo aqui e saiu com... É porque ela acabou se criando uma personagem muito única. Eu lembro principalmente na época em que ela revelou que o demônio já comeu coisas. E aí ela fala, por exemplo, não existe mais o conceito aqui de Segunda Guerra Mundial, AIDS, e aí umas outras coisas que a gente não sabia, sabe? Sim, não existe. Maravilhoso. É muito bom, porque atiça a sua cabeça, sabe? O que é viver num mundo em que não tem... O que é esse sexto sentido? Que porra é essa? E o que são essas outros finais de vida que não a 4 morte? outras formas que não a morte. 4 outras formas Como que não a assim? morte. Perfeito. Inclusive, só aproveitando o parênteses, é uma coisa que a gente não vai discutir aqui, mas dava pra discutir longe. Por que o Chainsaw, só ele que tem esse poder, sabe? Tipo, o que tem nele, né? Enfim. Eu acho... caralho eu acho que essa Terra parte do Elétrica? plot é muito da hora enquanto conceito, mas eu acho que tem uns problemas em como o mangá Não explicou porra revelou nenhuma isso. disso.
Eu tenho teorias a respeito. Inclusive, eu acho um pouco fascinante que ele explica falando, então, o Chainsaw Man, quando ele come o negócio, ele tira a existência disso. Capítulo seguinte, ele apresenta 4 exceções, e porra, você podia ter esperado um pouquinho ou falado antes. O timing foi muito ruim disso. Porque ficou muito confuso. As exceções ainda não tinham nome. Eu reforço, a Makima fala, ele deleta o nome da existência da coisa. Não vamos entrar nisso, não vamos entrar nisso. Os bonecos estavam lá, não era pra ter o conceito. Eu também continuo. Não, mas eles são a única exceção. Eu tô com isso nessa. Eu tô com isso nessa. Tipo, ela deve falar, nossa, por algum motivo, né? Eles estão aqui, os híbridos. Sim, mas exato. O mangá faz isso um capítulo depois que ele explica, e fica muito confuso o que tava acontecendo ali. Por que eles são únicos? Porque eles são demônios. Eu continuo amando Chainsaw Man. Maravilhoso, realmente estranho foi acompanhar esse mangá. E, sei lá, ele só reatiçou pra mim uma paixão, mais do que pelo mangá, mas pela ideia de acompanhar um mangá, sabe? Fazia tempo que eu não acompanhava uma publicação com tanto gosto. E, Chainsaw Man foi maravilhoso, me dá vontade de ficar analisando ele por muito tempo. Hein? Luke, me diz aí. Eu gosto muito de Chainsaw Man. Eu gosto um pouco menos que vocês, talvez, porque eu gostei muito de acompanhar, mas ao mesmo tempo eu acho que é um mangá que ficava um pouco cansativo às vezes. Especialmente quando ele passava muitos capítulos em cenas de luta. Que era o Fujimoto pirando na maionese com as coisas que ele quer fazer. E a maioria das cenas de luta são boas, mas alguns eu ficava um pouco cansado. Mas, tipo, isso é uma porcentagem menor do mangá do que parece. E as cenas, tipo, dramáticas do mangá, pra mim, quase 100% de acerto. Tem vários capítulos desse mangá isolados que vão marcar até hoje, o que eu já mencionei. O que eles vão começar o treinamento com o Kishibe, o do cinema, o do Halloween, porque visualmente é um negócio impressionante. O último capítulo do mangá é incrível. Então tem vários momentos que o mangá é realmente fora da curva em todos os aspectos. Às vezes eu acho que ele não é tão bom quanto eu queria que fosse com o Battle Shonen. Eu não tô reclamando dele ter um. Eu tô reclamando. Pelo contrário, eu queria que ele fosse um melhor às vezes, porque eu acho que fosse mais Battle Shonen. Exato. Mas eu gosto muito desse mangá, eu gosto muito, simpatizei muito com todos os personagens principais. A Makima eu gosto de encher o saco, mas eu acho que ela é uma excelente vilã. Era muito interessante ver o que ia acontecer. E meu personagem favorito é o Aki. Principalmente porque eu gosto muito do arco dele mesmo. Eu acho que eu fiquei realmente tocado por tudo que envolveu ele no mangá inteiro. E eu gostei muito da relaçãozinha com o Angel, que foi um personagem que a gente não comentou, que durou muito pouco, na verdade, foi um negócio muito pequeno, mas achei tão bem feito e carismático ver essa relação se criando no fundo. E me fez gostar mais dos dois, no final das contas. É isso. Se eu puder comentar só de passagem, é tão emblemático do mangá quando ele perde o braço e o Angel perde os 2 braços e tipo... a história vai continuar com ele sem os braços. eu lembro de eu pensar isso. Não, calma. É um Battle Shonen, dá os braços de volta. Não tem braço, não. Eu acho maravilhoso que quando volta desse arco, fala assim, conseguiram costurar pelo menos um braço seu de volta. Fala, como assim? Todo mundo vai ficar sem braço agora? É isso? Sabe, tipo, toda aquela galera, essa era a ideia. Eu achava que era, tipo, simbólico só, não era real. É, sim. Pois é. E você, Iso? Eu gosto muito de Chainsaw Man, foi uma grande leitura semanal, vai. É um dos melhores mangá que eu já li na Shonen Jump, disparado, assim. E meu personagem favorito... Eu quero falar, na verdade, do meu segundo personagem favorito, porque dois já falaram do meu primeiro. Fala do segundo, pode falar. E porque eu quero aproveitar e fazer um jabá. Eu já escrevi um texto muito longo, só pra explicar por que a Makima é a melhor coisa que já pisou no mundo dos mangás. No meu blog, dentro da chaminé.com. Perfeito. Aproveitar pra fazer. Dentro da chaminé.com tem um texto muito bom. Mas o meu segundo é a Reze. Porque se eu não falar da Reze, ninguém vai falar da Reze. Qual é, gente? Verdade, né? A Reze é boa. Isso é um vacilo. Que acho que ela é muito importante pra fazer um contraponto a todas as críticas que o mangá fez, porque ela de fato lutou contra a exploração do Denji, ela de fato lutou por aquela metáfora do rato do campo, rato da cidade, que ela queria que o Denji fosse um rato do campo com ela porque ele seria seguro, mas ele insiste numa vida de prazeres e riscos. É especialmente bem feito porque a conclusão do Denji é querer ser o rato do campo, só que a Makima que não deixa, né? Ele termina a história com a Reze falando, vamos ficar junto então. Sim.
Mas ao longo do mangá, eu acho que ele vai fazendo um ping-pong entre Rato do Campo e Rápido da Cidade. Porque a analogia é que o Rato do Campo não vive muito bem, mas vive. E o Rato da Cidade vive muito bem, mas sempre no limite. E o Denji, ele é um cara que nunca nega que ele quer ter muito prazer, ele quer comer bem, ele quer transar, ele não quer se limitar pra sobreviver. Que ele quer fazer a festa. A Reze traz esse assunto, eu acho esse assunto muito bom. E o arco dela é o meu arco favorito do mangá. Perfeito. Deixa eu fazer uma última pergunta enquanto vai subindo a música aqui. Talvez só de provocação, mas eu tenho uma curiosidade. E aí, Chainsaw Man é melhor que Fire Punch? Não. Eu também acho que não. Mais que não, eu falo mais. Chainsaw Man, eu sinto que é o Fujimoto podado. Sim. Ele tem muita liberdade pra Shonen Jump, mais do que acho que qualquer autor que eu já vi. Mas eu vejo ainda, tipo, eu olho pra Fire Punch e vejo isso que o Fujimoto podia estar fazendo fora da Jump. Concordo, mas eu acho eu prefiro o Fire Punch, mas eu também acho que em alguns aspectos é o Fujimoto podado no bom sentido. Eu acho que ele tá fazendo uma história mais efetiva, porque ele tá menos... tão controlando um pouco ele não tá viajando um pouco menos. Isso que eu ia falar. Talvez. No geral, eu prefiro Fire Punch também. É porque faltou um tiquinho da ambição de Fire Punch em Chainsaw Man, mas não foi trocado por nada isso. A troca que ele foi muito mais conciso, né? Tipo, foi muito mais coerente no geral, né? E eu falo da Makima, mas eu gosto do Togata 40 vezes mais que eu gosto da Makima. Isso é inegável. Estranho, acha que Chainsaw Man termina melhor. Sou Team Chainsaw Man. Eu acho mais consistente. Embora seja inconsistente, é mais consistente. Sim. Mas essa parte do Fujimoto tá tentando fazer um negócio... Correto? É leitura de e-mails, né? Leitura de e-mails, isso mesmo. Deixa eu dar uma chance de você falar alguma coisa antes de eu sair vomitando palavra. Do Mangá ao Quadrado de número 276, Comissão de Ética dos Mangás. Os e-mails chegam aqui no contato@alquadrado.do e também comentários no blog alquadrado.do. Antes de ler os comentários, poucos que a gente teve essa semana, a gente tem sempre 3 avisos. Antes de mais nada... Reenquadrado de Kingdom tá indo pro último episódio. Que loucura, estranho. Exatamente, estamos terminando essa jornada e no final do último programa a gente sempre avisa qual é a próxima temporada do Reenquadrado, então fique de olho. Tá decidido, a não ser que alguém tenha uma ideia milagrosa. Mas tá decidido. Tá decidido. Também, Quadril ao Quadrado, podcast sobre quadrilhas nacionais. O próximo vai ser de Revolta da Vacina de André Diniz. Então, comprem e venham ler com a gente. E por último, Enquadrados. Olha, a gente tinha anunciado esse segundo? Não, a gente vai anunciar agora porque esse é o podcast específico do Enquadrado do Chainsaw Man. E como a tradição, a gente sempre avisa os 2 pra frente. Como a gente gastou um agora, né, no Chainsaw Man, a gente anuncia que o próximo é Devilman, a gente já tinha falado antes. Mas o próximo também está decidido. Correto. O próximo vai ser Sunny, de Taiyo Matsumoto. Esse é um que a gente tinha prometido que ia fazer assim que terminasse de sair no Brasil. E eu não sabia que estava na agenda, mas suponho que já tenha terminado de sair no Brasil. Então... Vai terminar de sair antes da gente gravar esse programa. Perfeito. No nosso planejamento, ele tá pra sair depois do que a gente pretende gravar Devilman. Então vai dar tempo suficiente pra todo mundo comprar e ler. Perfeito, então Sunny de Taiyo Matsumoto, mas antes Devilman, sem data específica, mas aí dois grandes clássicos pra serem comentados. Um clássico e um, sei lá, queridinho cult. Exatamente. Indo então pro... Não tem Slowpoke Report essa semana, ninguém veio falar os mangás que leu, nem de episódio passado. Então a gente vai direto pro tema do programa, que foi Comissão de Ética dos Mangás 2. Um programa amadíssimo meu a partir de agora. Eu quero muito gravar mais um. Vamos dar mais um tempo da próxima. Sim, mas inclusive quem quiser já mandar sugestões, a gente vai anotando, porque
o que a gente leu, a gente tá gastando já, né? Então tem que vir mais verdade. coisa que a gente não leu ou não se tocou, que é um bom alvo de discussão aqui. Às vezes é só trazer também que dá pra surgir conversa, né? Que, tipo, quem diria que pra mim a conversa mais interessante de todas foi a das 100 namoradas. Que é a coisa que mais você absurda. nem tinha lido, inclusive. Que eu nem tinha lido e que é o mais absurdo. Qual é a filosofia ética de 100 namoradas? Quem é que liga pra isso? A gente se importou por 5 minutos e foi interessante. Sim, foi bom mesmo. Então, maravilha. O Leonardo Cacuzo. Cacazo, desculpa. Leonardo Cacazo. O Leonardo... Cacuzo é do Naruto. Cacuzo é do Naruto. Como é que é o cara de One Piece, do nariz quadrado, não é alguma coisa assim também? Eu sei que quem luta contra o não tô lembrando Zoro. o nome. Não tô lembrando. Caco, só. É só Caco. Mas nenhum desses é o Leonardo Cacazo. Comenta o seguinte: no momento que vocês discutiram sobre a imortalidade, eu só lembrei do Cars de KRS de Jojo, parte 2, que é um mortal que ficou tanto tempo voando no vácuo do espaço que deixou de pensar em sua existência. Imortalidade é uma questão que eu penso com alguma frequência e deixo o questionamento. Se a vida não tem propósito, uma vida infinita seria de fato proposital? Não é em nossa finitude que tentamos encontrar sentido nas coisas? Bem profundo. Eu não vou conseguir responder isso numa resposta de comentários do podcast de Gibi que a gente fez. Sim, a discussão sobre imortalidade é uma discussão interessante. Sei lá, bom, não sei se dá um programa pra isso, ou se dá uma parte de algum programa, mas eu sempre achei interessante. A gente discutiu um pouco, né, sobre a imortalidade. Na verdade, a gente discutiu bastante sobre a imortalidade. Bastante. Eu acho, particularmente, um tema contemporaneamente interessante. E parece que, tipo, quando eu falei, sei lá, desses tecnocratas e não sei o que querem imortalidade, eu penso em Elon Musk da vida, ou tem aquele CGP Grey, que é todo negócio dele, que é um canal do YouTube que o pessoal gosta de ciências e tal. Você gosta, você sempre falou bem dele. Não, eu sei, mas ele tem todo o negócio dele de, não, a humanidade toda tinha que estar focada em... É a maior do... Tipo, ele tem todo um vídeo ali que é tipo uma metáfora pra isso. É interessante, mas eu não vejo com bons olhos esse novo movimento. De buscar a imortalidade. Eu sou muito mais de abraçar a nossa finitude. Eu sou bem mais pró esse movimento. Mas tem alguém diferente de você discordando aqui, que é o House, que ele comentou o seguinte: eu sou bem pró-imortalidade, mas os argumentos do Leonardo e do Iso foram tão ruins que eu quase mudei de opinião. Incontáveis gerações de seres humanos se convenceram que a morte era uma coisa boa, porque basicamente é a única saída possível para situações de sofrimento constante em que elas se encontravam. Se você extinguir a morte, mas a sua solução para algo como capitalismo ou vagar no universo sozinho por tempo infinito é uma hora vai dar certo, eu acho que tem um argumento bem viável que você é um dos maiores criminosos da história humana. Perfeito. Eu também concordo com isso, também achei estranho, mas, né, quem sou eu pra tentar tirar a graça da imortalidade do Leonardo e do Iso? Coitado, eles não estão aqui pra responder, né? Mas eu escutando o programa, quando o Iso falou, você vai viajar no vácuo pela eternidade, mas uma hora você vai encontrar um outro planeta. E aí ele falou, e lá você vai ficar até o fim do tempo. E eu pensei, não, porque o sol desse planeta também vai engolir esse planeta. Sim. Eu pensei, escutando, eu pensei que não é verdade. Tipo, coitado, isso não tá aqui pra responder isso, mas que seja. Ou ele falando que, não, se uma pessoa que é escrava uma hora vira livre, ela é livre pra sempre. O que não é verdade. Não pode virar escravo de novo. Sim. Se até o infinito, claro que pode. É sempre possível, de fato. Não, infinito não é uma boa ideia. Eu não sou muito fã mesmo, não concordo, mas há quem concorde e você pode ouvir os argumentos no último programa. Perfeito. Chegamos aqui ao final da leitura de e-mails estranhos. Vou subir uma música aí bem animada. Bem imortal. Bom. Eu não saberia dizer uma música imortal. Não sei, não posso me imaginar.
recomendação da semana é minha, estranho. É sua, Judeu, não faço ideia do que virá, então manda bala. Na última recomendação que eu fiz, eu falei que eu tava em dúvida entre 2 mangás. E esse vai ser o mangá que eu não recomendei naquela vez, porque eu não consegui pensar em nenhuma outra coisa. Beleza. Foi pego de surpresa, mas você já tinha um na manga. Ainda bem. O mangá em questão, vou direto pro nome dele, se chama Kusuriya no Hitorigoto. E ele é um nome ruim de falar, então eu carinhosamente chamo ele de o mangá da farmacêutica. É assim que eu chamo ele. Sim. Porque, no final das contas, ele é sobre isso. É sobre uma menina, mulher até, sei lá, já chamada Mau Mau. É uma serviçal comum, é uma história de época isso, né? Na Coreia feudal, sabe? Né? Não sei que época específica se passa isso. Uhum. E ela é uma serviçal comum num harém. No harém do chefe cabeça ali, sei lá, não sei os títulos, não sei nada. Ok. No harém do chefão da Coreia. Exato. Numa época antiga em que isso fazia sentido. Perfeito. E por causa da pensar rápido dela e por causa desse conhecimento farmacêutico que ela recebeu do pai dela, ela meio que consegue curar uma maldição que estava acontecendo ali no harém, e ela é elevada ao cargo de, essencialmente, médica farmacêutica ali daquele harém. E esse é o primeiro capítulo, basicamente. Logo no primeiro capítulo ela já é elevada a esse cargo. E aí a história dela vai ser vários contos dela usando o conhecimento farmacêutico antigo, né? Não é exatamente o que a gente hoje em dia, né? São ervas, veneno e esse tipo de coisa para resolver situações dentro do harém. Várias coisas fazem essa história ser boa. A primeira coisa é a protagonista. A protagonista carrega demais essa história. Ela é muito carismática, ela é muito divertida, ela é muito inteligente e engraçada, sabe? Ela tem um quê meio de... Lendo um capítulo mais recente, me fez lembrar... Ela tem um quê de Senku de Dr. Stone, nesse sentido de que ela é completamente amada pela ciência dela, né? Sim. Dr. Stone é ciência vaga, não, mas ela adora venenos e ervas e coisas bizarras dessa natureza, ao mesmo tempo que ela tem essa inteligência e a gente constantemente vê o pensar dela num aspecto bem Sherlock Holmes, né? Ela sempre tenta pensar 30 passos à frente pra ver o que tá acontecendo. Só o carisma dela carrega a história inteira pra mim, eu acho. Mas tirando isso, no final das contas é uma história muito multifacetada no que ela quer fazer no final das contas. Primordialmente eu acho que é sim uma história de mistério detetivesco, né? Ela é quase... Ela é quase uma cientista forense do que qualquer outra coisa, em muitas partes, mas também é uma história política, também é um drama pesado e também é um pequeno romance em alguns níveis. Ela tem várias facetas para o que a história quer fazer. Para mim, consegue abordar todas elas de forma muito excepcional. Eu raramente fico entediado com esse mangá. De vez em quando acontece, porque ele é bem denso, ele realmente mergulha de cabeça nessa época da Coreia, que eu não tenho a mínima ideia qual é, mas a história entra em inúmeros detalhes históricos mesmo, sobre o funcionamento de um harém, sobre a política e tudo mais. Mas não é isso que entedia. Quando eu fico entediado, sei lá, quando entra nos personagens que eu não me importo muito. Mas é bem raro. No geral, apesar dessa densidade de informação, é sim uma história muito cativante e fácil de ler, até eu diria. Apesar dela ser tão carregada historicamente. Mas é isso. É mangá da farmacêutica. Não quero nem falar o nome desse mangá. Mas é... Kusuriya no Hitorigoto. Kusuriya no Hitorigoto. Você lê, né, estranho? Eu comecei a ler, mas eu larguei mão. Não é que eu larguei, é que eu tava lendo muitas outras coisas em paralelo e esse foi ficando pra trás. Um dia pretendo retomar. Eu devo ter lido uns 5 capítulos, equivalente a um volume ali. Eu achei interessante, achei a personagem interessante. Só outras coisas me fisgaram mais do que isso. Mas eu sei que daqui dos participantes do podcast, o Iso é amante de paixão desse mangá e dessa personagem. Sim, provavelmente sim. Ele que te evangelizou pra ler. Se foi ele que me recomendou, eu não sei. Sei que eu sempre via de passagem a capa desse mangá. Ele é recomendado relativamente bem por aí. Inclusive, vale citar que tem mais de um mangá com o mesmo nome, porque são 2 adaptações da novel.
Perfeito. Então, o que você tá falando é o que chama só Kusuria no Hitorigoto. Só esse. Só esse. Tem um outro com um nome maior, não é esse. Não é esse. A gente vai linkar aí o Manga Updates. Mas é isso. É uma boa leitura, bem divertido. E é isso. Essa é a recomendação da semana. Muito bem. No Hitorigoto ou mangá da farmacêutica. Mangá da farmacêutica, tá bem ótimo. melhor. Perfeito, só resta dizer então o quê? Até semana que vem? Até semana que vem.